Fala aí, galerinha do YouTube, sejam muito bem-vindos a mais uma aula de língua inglesa. Essa aula aqui é a aula de número 24 e está sendo divulgada no dia 3 de novembro de 2020. Essa aula aqui é dedicada para vocês das escolas municipais Sindicalista Antônio Inácio e também da Escola Municipal Professor Manuel Assis. Sejam muito bem-vindos e vamos lá, né? Então, na aula passada nós havíamos começado com o verbo modal should, certo? Que além dele, dentro da frase, nós utilizamos um verbo secundário, né? Como vocês viram e ficou bem claro, imagino eu. Deixa eu focar aqui. E esse should, ele dá a ideia de conselho dentro daquela frase, certo? Na aula passada nós havíamos visto esse tópico aí na forma afirmativa. Vamos agora aqui para negative form. É a forma negativa, né? E, como vocês já bem sabem, na forma negativa em inglês, em conjugações de verbos, nós utilizamos a partícula negativa not, certo? Eu vou utilizar o should, vou utilizar o not, certinho? E vou utilizar o verbo secundário, não é verdade? Secondary verb. Ok? E esse should not, aí ó, should not, ele pode ser resumido, ele pode ser contraído, depende aí da opção de vocês é quem vão decidir. Ele pode ser contraído para shouldn't, tá bonzinho? Então a formação básica aí para a forma negativa usando should seria essa daí, ok? Vamos adiante aqui para os nossos exemplos. Esses exemplos aí. Vamos lá dar sequência. Então, deixa eu me ver aqui. Vamos utilizar o pronome I, né? Para partir. Uma frase aí em que eu aconselho alguém a não fazer algo. Como é que eu deveria utilizar com esse pronome I aí? Então, nós temos aqui should. Já vem logo após. É praticamente a mesma estrutura, né? Da forma afirmativa, só que com o not. Lembrando que, ao utilizar o verbo modal should, o verbo secundário, ele vem no infinitivo, porém sem o to. Lembram disso, né? Só para relembrar a memória aí. Então, vamos lá. Eu não deveria mentir, certo? Como é que ficaria isso em inglês? O verbo mentir em inglês é o verbo to lie, só que nesse caso aqui eu utilizo ele no infinitivo, porém sem o to, ficaria somente lie, tá bom? Então, eu não deveria mentir, fica I should not lie, lembrando que o should not pode ser contraído e transformado em shouldn't, tá bom? Vamos adiante. You, que tanto pode ser segunda pessoa do singular quanto segunda do plural, né, galera? Aqui ele vai aconselhar alguém, você no caso, né? Ou vocês, a não deveria, você não deveria, ou vocês não deveriam fazer algo. O que, por exemplo? You should not, deixa eu ver. Você não deveria comer tantos doces. You should not eat, que seria o verbo comer, certo? O verbo comer é o verbo to eat, só que aqui no infinitivo, porém sem o to. Too many, que seria uma expressão só, né? Que dá a ideia de muitos, é um intensificador em inglês. You should not eat too many sweets.
você não deveria comer tantos doces. Tá certo? Vamos adiante. Paulo, né? Vamos dar um conselho aqui para o Paulo, que ele não deveria fazer algo. Paulo should not... Deixa eu ver aqui. Paulo não deveria... Paulo não deveria brigar com seus amigos. Paulo não deveria brigar com os amigos dele, né? Como é que fica isso em inglês? Paulo should not fight with his friends. Paulo should not fight with his friends. Paulo não deveria brigar com seus amigos, tá bom? Terceiro exemplo aí. Estou usando aqui exemplos, né, substantivos próprios e pronomes pessoais do caso reto, pessoal, bem avulsos assim, porque a gente já está acostumado, né? Então, só para relembrar vocês aí que não tem uma sequência lógica aqui não. We should not. Nós não deveríamos, né? Nós não deveríamos o quê? Deixa eu ver. Ups. We should not disturb. Nós não deveríamos perturbar, né? We should not disturb. Lembrando que class, né, galera, vai depender aí da ideia que você queira transmitir. Pode ser classe, a turma, né? E pode ser a sala também, né? O espaço físico, ou até mesmo a sala de modo geral, né? O espaço físico e a turma, né? As pessoas. Nós não deveríamos perturbar a turma, ou a sala, ou a aula, né? O evento que está acontecendo ali dentro daquele recinto. Nós não deveríamos perturbar a aula. We should not disturb the class. Tá bom? Vamos adiante. Beleza, vamos adiante, ó. Coloquei aqui também diferente, né? Ó. Você e seu irmão, né? You and your brother. Você e seu irmão. You and your brother should not speak during the class. The class não, perdão. During the explanation. Confundi aqui com o exemplo anterior. Você e seu irmão não deveriam conversar ou falar durante a explicação. Certo? You and your brother should not speak during the explanation. Beleza? Você e seu irmão não deveriam conversar ou falar durante a explicação. Né? Lembrando, galera, como eu falei aqui no primeiro exemplo, que o should not seria a forma completa, né? A forma inteira da expressão should na negativa. Né? E eu posso contrair esse should not por shouldn't. Tá certo? Teríamos aí, eu não deveria mentir. Tanto eu posso dizer I should not lie, quanto I shouldn't lie. Tá bom? A pronúncia fica um pouquinho mais curta, né? Ó, completa should not e contraída shouldn't. Certinho? Então, galera, eu acho que é suficiente aí, né? Para vocês entenderam bem a forma negativa aí do should, que é um verbo modal para dar ideia de conselho, certo? E de acordo com o que a gente está vendo aí durante essas aulas mais recentes, façam 5 exemplos utilizando
esse tópico aí. Valeu, galera!